Então, pessoal, sejam bem-vindos. Agora nós vamos tratar da segunda parte desse nosso assunto sobre o método dos estados limites. Nós já discutimos do que se trata o método dos estados limites de maneira geral, né? Aquele método semi-probabilístico em que, no caso do estado limite último, né, nós temos ali um esforço solicitante de cálculo e uma resistência de cálculo. E aí, no estado limite último, eu quero que a minha resistência de cálculo seja maior do que a minha solicitação de cálculo, para que eu tenha ali uma margem de segurança, né, aceitável, de que eu tenha uma probabilidade pequena de ruína, uma probabilidade pequena aceitável. Agora a gente vai para a segunda parte do método dos estados limites, que trata especificamente dos estados limites de serviço. Afinal, o que vem a ser um estado limite de serviço? E para que eu apresente esse conceito inicialmente, vamos lembrar do que seria o estado limite último, que a gente viu nas aulas anteriores. O estado limite último está associado à ruína, né, de um elemento estrutural, de uma edificação, seja no todo ou seja em parte, de tal maneira que interrompa o funcionamento daquele elemento estrutural para a finalidade para o qual ele tinha sido projetado. No estado limite de serviço, né, nós temos aqui, agora nós não estamos mais nos preocupando com a resistência da estrutura em si, nós estamos preocupados com o desempenho do elemento estrutural ou da edificação como um todo, tá? Ou seja, um determinado efeito em uma edificação tem que ser menor ou igual a um efeito limite. Então vamos pensar aqui nesse mezanino, né? Nesse mezanino, ali dentro de uma edificação, e aí nós temos aqui um piso em acartonado. Esse piso em acartonado está apoiado sobre essas vigas secundárias, né? E por sua vez essas vigas secundárias estão apoiadas nas vigas primárias. Quando é aplicada a sobrecarga de uso e ocupação, ou seja, quando as pessoas estão aqui sobre esse mezanino, né? Elas estão aplicando ali uma carga, né? Uma carga sobre esse mezanino. E se essas vigas sofrerem deformações excessivas, né? Esse usuário aqui, ele vai sentir um certo desconforto. Por sua vez, se essas vigas aqui apresentarem uma vibração, também com uma frequência inaceitável, né? Uma vibração com uma frequência inaceitável, certo? Se essa frequência for próxima da frequência que provoca desconforto ao ser humano, então nós teremos aqui uma situação inaceitável do ponto de vista de desempenho da edificação, ou seja, essas vigas do nosso piso não estarão desempenhando satisfatoriamente as funções para as quais elas foram projetadas. Por outro lado, por exemplo, se o meu mezanino apresentar aqui um deslocamento horizontal acentuado, né? Os meus esforços na minha estrutura como um todo, né? Os pilares e as vigas principais vão aumentar significativamente, né? Eu vou ter ali os efeitos de segunda ordem que a gente vai ver nos próximos vídeos. Então, eu também não quero que os deslocamentos nos níveis de pavimento da minha edificação em situação de serviço sejam exagerados para também não provocar desconforto e também não acarretar em um estado limite último, né? Então, existem situações em que um estado limite de serviço pode provocar um estado limite último, tá? Um estado limite último. São casos específicos, mas pode acontecer. Então, o nosso objetivo da aula de hoje é tratar do estado limite de serviço e apresentar para vocês como é que a gente calcula os efeitos em uma estrutura e quem são os efeitos
limites, tá? Os efeitos, de maneira geral, pelo menos aqui para o nosso componente curricular, na maior parte das vezes vão se tratar de deslocamentos da minha estrutura. Não pensando aqui nessa viga, os efeitos que eu estou me referindo aqui seriam as flechas que a minha viga vai sofrer, né? Por causa da aplicação de uma combinação de ações no meu piso, proveniente de um estado limite de serviço. Vocês têm que se atentar também para o seguinte fato. O estado limite de serviço, ele trata do desempenho da estrutura durante boa parte da vida útil da edificação. Ou seja, são ações que vão atuar na minha estrutura com uma grande probabilidade de ocorrência, diferente, por exemplo, do estado limite último, em que você tem ali a ocorrência de ações em situações últimas de cálculo, ou seja, com pequena probabilidade de ocorrência, né? As combinações normais que a gente viu lá para o estado limite último tem uma pequena probabilidade de ocorrência. As combinações de ações que a gente vai utilizar aqui para o estado limite de serviço, elas têm uma probabilidade relevante, né, considerável de ocorrência. Então, como é que a gente determina as ações de cálculo, ou seja, como é que a gente faz as combinações de ações para o estado limite de serviço? É de uma maneira semelhante ao que a gente fez para o estado limite último. Nós vamos pegar as ações com seus valores característicos, né, e vamos ponderá-las, né, por um fator de segurança γ(f). Esse γ(f), como a gente viu, ele leva em consideração 3 fatores, γ(f1), né, γ(f2) e γ(f3). Cada um desses 3 fatores tem um motivo, né? Então, o γ(f1), né, leva em consideração a variabilidade das ações, γ(f2), a simultaneidade de ocorrência das ações, e o γ(f3), dos erros provocados pelas simplificações de cálculo adotadas na distribuição das ações de maneira geral, né? No modelo estrutural que você adota. Então vamos lá. Nós temos 3 combinações de ações para o estado limite de serviço. A primeira combinação que vem à nossa cabeça, a primeira combinação que eu considero mais importante para as situações de serviço são as combinações quase permanentes. As combinações quase permanentes têm 2 características que eu gostaria de pautar aqui, ó. São as combinações de ações de tal maneira que provocam ali uma grande probabilidade de ocorrência, ou seja, elas atuam durante boa parte da vida útil da estrutura, basicamente metade da vida útil da estrutura. Então, quando eu penso aqui nesse galpão, que eu tirei lá do trabalho do mestrado, né, a dissertação do mestrado do Chaves, quando eu penso aqui nessa nossa terça da cobertura, eu tenho aqui sobre ela as ações do vento, né? Tenho as ações da sobrecarga na cobertura e assim por diante. Quando eu faço uma combinação de ações quase permanentes, eu estou me referindo a uma porção desse carregamento que tem grande probabilidade de ocorrência durante a vida útil desse galpão, tá? Uma grande probabilidade de ocorrência. Essas combinações de ações, elas são geralmente utilizadas quando a gente vai verificar estado limite de serviço de deformação excessiva, em situações em que afetam apenas a aparência da estrutura, ou seja, não provocam danos à nossa edificação, né? Danos estruturais ou danos a elementos não estruturais. Então, por exemplo, pensem aqui nessa viga que nós teríamos aqui na fachada do meu galpão. Apoiada sobre esses 2 pilares aqui. Se essa viga aqui, por causa da pressão do vento, sofrer uma deformação excessiva, né? Perpendicular à fachada, ela vai provocar apenas um aspecto de desconforto do ponto de vista visual. Os usuários que estão ali no nosso galpão vão se sentir inseguros por perceberem que um elemento estrutural ali
da fachada do nosso galpão está apresentando grandes deformações, embora, né, não necessariamente essas grandes deformações ali na viga de tapamento frontal do meu galpão possam provocar danos estruturais. Então, são situações em que eu tenho que levar em consideração as ações que têm grande probabilidade de ocorrência na minha edificação. Grande probabilidade de ocorrência, ou seja, eu vou pegar uma parcela das minhas ações variáveis, né? Uma parcela das ações variáveis que tem probabilidade de ocorrência de 50% praticamente. Não, aliás, probabilidade de ocorrência de metade da vida útil da edificação. Tá bom? Por serem combinações de ações que têm grande probabilidade de ocorrência, as ações provenientes das combinações quase permanentes, elas possuem valores menores em comparação às outras duas combinações que eu vou apresentar. Então, como é que a gente calcula as ações com seus valores quase permanentes? Então, as ações com meus valores quase permanentes, né, para que eu possa verificar, por exemplo, a flecha na viga de tapamento frontal do meu galpão, essas ações com seus valores quase permanentes serão as ações permanentes sem nenhuma majoração, apenas com seus valores nominais, ou seja, o meu gama F aqui valeria 1, tá? Meu gama F valeria 1. Não pego, eu não majoro as minhas ações permanentes, pego ela com seus valores representativos cheios. E as outras ações variáveis, né? As outras ações variáveis, o somatório delas, com uma pequena redução. Aliás, com uma grande redução. Ou seja, eu vou pegar aqui uma parcela das minhas ações variáveis que vão ser representadas por esse coeficiente Psi2. Esse Psi2, vocês vão encontrar ele, os valores dele, né? Lá na tabela, se eu não me engano, na tabela 4.7 do livro do professor Facuri, né? No livro do professor Facuri. Em se tratando da norma, vocês vão encontrar os valores desse Psi2. Deixa eu procurar aqui. Precisamente, se eu não me engano, é na tabela 2. Né? Na tabela 2. Mas deixa eu procurar aqui. Isso. Precisamente esses valores de Psi2 aqui, vocês vão encontrar eles lá na tabela 2, né? Na tabela 2 da NBR 8800 de 2008, tá? 8800. Fica na página 19. Peço que vocês consultem essa tabela. Lá vocês vão ter valores, os valores dos coeficientes de redução, Psi2, né? Para diversas ações variáveis que vocês almejem. Por exemplo, ações variáveis causadas pelo uso e ocupação. Aí nós temos 3 situações distintas: vento, temperatura, cargas móveis e seus efeitos dinâmicos. Então, esses coeficientes redutores são números menores do que 1, justamente para reduzir o valor da minha ação variável, tá? Esses coeficientes Psi2, eles são chamados de valores, coeficientes redutores, referentes ao valor quase permanente, né? Quase permanente das ações variáveis, tá bom? A próxima combinação que nós vamos ter aqui, referente às combinações de serviço, são as combinações frequentes. Elas têm uma probabilidade menor de atuação em comparação com as combinações quase permanentes, ou seja, elas têm ali uma probabilidade de atuar em aproximadamente 5% da vida útil da estrutura, né? 5% da vida útil da estrutura. Então, elas têm uma probabilidade menor de ocorrência, só que quando você tem uma probabilidade menor de ocorrência, as forças na estrutura aumentam, né? As forças na estrutura aumentam. Então, essas combinações frequentes são geralmente utilizadas na verificação de estado limite de serviço, né, de deformação excessiva, em situações em que não provoquem
danos permanentes à estrutura ou a outros componentes construtivos, tá? Elas não provocam danos, né, à estrutura em si ou a outros componentes construtivos, mas em compensação, elas podem paralisar o funcionamento de alguns equipamentos, né, ou prejudicar o funcionamento adequado de algum equipamento. Então eu trouxe aqui, por exemplo, suponho que vocês estão verificando a deformação excessiva dessa viga aqui, ó, dessa viga, por causa da atuação das cargas do equipamento de içamento de cargas. Ou seja, essa nossa viga aqui seria uma monovia. Nós teríamos aqui uma talha, né, uma talha sobre ela, percorrendo ali o trilho, né, no banzo inferior da nossa viga. Essa monovia, essa talha aqui, ela pode assumir qualquer posição ao longo do eixo da nossa viga, mas se essa nossa viga sofrer uma deformação excessiva, esse nosso equipamento pode ter uma interrupção do seu funcionamento. Ele pode ter o seu funcionamento paralisado, tendo em vista que a viga apresentou grandes flechas, tá? Então, em situações frequentes de cálculo, em que você teria ali 5% da vida útil, né? 5% do tempo da vida útil de uso dessa monovia, nós teríamos ali uma combinação frequente em que essa nossa viga poderia ter a sua paralisação do uso. Tá bom? Então, nesse tipo de situação em que a gente não tem o dano estrutural, nem seja as vigas da monovia, ou seja, os pilares, e também não temos danos a elementos não estruturais, ou seja, eu não teria um dano à talha em si, eu teria apenas a paralisação do seu funcionamento, então seria adequado o uso de uma combinação frequente das ações. As combinações frequentes possuem uma probabilidade menor de ocorrência, só que as ações atuam com valores maiores em comparação com as combinações quase permanentes. Como é que a gente obtém as ações de acordo com as combinações frequentes? Nós vamos ter aqui o somatório de todas as ações permanentes, mais uma ação variável principal, e aí recai nos mesmos casos que a gente viu no estado limite último. Se eu tiver duas combinações variáveis, se eu tiver duas ações variáveis, então eu vou ter duas possíveis combinações frequentes, porque para cada combinação variável eu vou ter uma combinação possível, tendo em vista que cada ação variável pode assumir o seu valor principal. Então eu vou ter aqui uma ação variável principal, reduzida com seu valor reduzida com seu valor frequente, tá? Desculpem essa palavra aqui, não existe, tá? Reduzida com seu valor frequente. Então, deixa eu apagar isso aqui, ó. Apagar não, né? Rabiscar. Então, o nosso Psi1, que está aqui, nosso Psi1, seria um coeficiente redutor, ou seja, ele é um número menor do que 1, que minora a minha ação variável principal, certo? Semelhante ao que a gente fez nas combinações quase permanentes, só que essa redução ela é menor, tá? Porque eu estou procurando agora uma força que tem um maior valor com uma menor probabilidade de ocorrência. Então, esse Psi1 é um coeficiente redutor referente ao valor frequente das ações variáveis. Aí as demais ações variáveis, né, as ações variáveis secundárias, elas são reduzidas com o coeficiente Psi2 que a gente viu na tabela 2 da NBR 8800. Esse Psi2, como a gente já viu, ele é um coeficiente menor do que 1, só que, vale a dica aqui, ó, o meu Psi2, ele é menor do que o meu Psi1, tá? Ou seja, as minhas ações com seus valores frequentes, vão ter valores maiores do que as ações com seus valores quase permanentes. Então, dessa maneira,
fica evidente aqui que as minhas ações com seus valores frequentes possuem valores maiores, tendo em vista que elas têm uma probabilidade menor de ocorrência. E as minhas ações variáveis com seus valores quase permanentes possuem uma força menor, porque tem uma probabilidade maior de ocorrência. Então, dessa forma aqui, por meio dessa equação, a gente obtém as forças, as combinações de ações com seus valores frequentes. Somando aqui as ações permanentes, né, sem majoração nenhuma, a ação variável principal com seu valor frequente e as ações variáveis secundárias com seus valores quase permanentes, né? Quase permanentes. Certo? Por fim, nós temos aqui as combinações raras. Como o próprio nome diz, são combinações de ações com pequena probabilidade de ocorrência ao longo da vida útil da estrutura, tá? Pequena probabilidade de ocorrência, geralmente quando ela atua durante um período curto, né, da vida útil da edificação, no máximo algumas horas. Então, essas combinações raras de serviço, elas fazem referência a situações de combinação de ações, de verificações de estado limite de serviço, em que você tenha danos a elementos estruturais ou a elementos não estruturais. Então, por exemplo, imagine aqui essa viga aqui na fachada da minha edificação. Se ela sofrer aqui uma deformação excessiva, essa alvenaria que está sobre ela, né? Aliás, sob ela, essa alvenaria que está sob ela, pode sofrer aqui uma fissuração por causa do contato entre a viga e a alvenaria, né? A amarração ali entre a viga e a alvenaria. Quando a viga se deformar excessivamente, você vai ter aqui uma sobrecarga nessa alvenaria de vedação e, consequentemente, a chance, né, de fissuração dela. Então, eu teria aqui um dano irreversível. Um dano irreversível no sentido de que você teria um dano que só seria reparado caso essa alvenaria fosse reforçada, reparada, né, ou reconstruída. Então, nessas situações em que a gente tem um dano irreversível, né, dano irreversível, seja um elemento estrutural ou a um elemento não estrutural, como é o caso dessa alvenaria aqui. Então, nesse tipo de verificação de flechas excessivas em vigas, eu teria que usar, né, combinações raras de ações. Então, as combinações raras, elas são frequentemente utilizadas quando eu estou verificando estado limites de serviço com situações irreversíveis que causam danos permanentes à estrutura ou a outros componentes da construção. Então, como é que eu obtenho os valores raros, né, das combinações de serviço? Eu pego aqui as minhas ações permanentes, mais uma ação variável com seu valor cheio, seu valor nominal. Perceba que não há redução nenhuma no valor nominal da ação variável principal, diferente do que a gente viu nas quase permanentes e nas frequentes, em que eu tinha uma redução das ações variáveis, né? Na combinação rara, a ação variável principal não tem redução nenhuma, ela entra com seu valor nominal, e aí a gente chama esse carinha aqui de valor raro, né? O valor raro das ações variáveis, ou seja, uma ação variável que tem uma probabilidade pequena de atuação, com seu valor cheio nominal, certo? E as demais ações variáveis que ocorrem na minha edificação, na minha estrutura, vão ter o seu valor reduzido pelo Psi1. Quem é o meu Psi1? É o valor frequente das ações, né? O valor frequente das ações variáveis. Meu Psi1 é um número menor do que 1, que representa o valor frequente das ações variáveis. Essa é a tabela 2 que a gente encontra lá na norma NBR 8800, né? Desculpem aí, tabela
2 da NBR 8800, tá? 8800 de 2008, tá? Ela fica precisamente na página 19 da norma, tá? Página 19, lá no capítulo 4. Então, vocês encontram aqui os valores do PSI2, que é o coeficiente redutor para as combinações quase permanentes, certo? Quase permanentes. Obviamente que vocês usam ele também nas combinações frequentes, certo? E o PSI1, que é o coeficiente redutor referente ao valor frequente das ações. Valor frequente das ações variáveis, tá? Então, percebam que o PSI2 é sempre menor do que o PSI1. PSI2 é sempre menor do que o PSI1. Por quê? Porque o PSI2 refere-se ao valor frequente das ações. Aliás, o PSI2 refere-se ao valor quase permanente das ações, com grande probabilidade de ocorrência. E aí, quanto maior a probabilidade, menor é o valor da força. Lembrem sempre desse conceito, né? Se você aumenta a probabilidade de ocorrência de uma ação variável, então o valor da força representativa daquela ação diminui, né? Diminui. É um conceito simples, mas que às vezes ajuda a compreensão de alguns exercícios, tá bom? Então perceba aqui, ó, que o PSI2 é sempre menor do que o PSI1. O PSI2 é sempre menor do que o PSI1. Aí vocês vão ter aqui o PSI1 e PSI2 para as ações variáveis provocadas pelo uso e ocupação. Só que aí vocês têm três ambientes distintos, né? Três ambientes distintos. Locais em que não há predominância de pesos de equipamentos, né? E que permanecem fixos por longos períodos de tempo, nem de elevadas concentração de pessoas, que seriam... Esse aqui seria típico de edificações residenciais, por exemplo. Residenciais e comerciais, em certo modo. Locais em que há predominância de pesos de equipamentos que permanecem fixos por longos períodos de tempo ou de elevada concentração de pessoas. Então, vocês teriam aqui a possibilidade de auditórios de maneira geral, né? Auditórios, escritórios com grande circulação de pessoas e assim por diante. E esse terceiro ambiente que trata aqui, ó, de bibliotecas, arquivos, depósitos, oficinas, garagens e sobrecargas em coberturas. Aí vocês teriam esses valores aqui, ó, dos coeficientes redutores PSI1 e PSI2. Temos o PSI1 e PSI2 da ação do vento, 0,3 e 0. Das ações devido à temperatura, variação de temperatura, né? Variação de temperatura. E das cargas móveis e seus efeitos dinâmicos, sejam em passarelas de pedestres, vigas de rolamento de pontes rolantes, né? E pilares e outros elementos estruturais, né? Que suportam vigas de rolamento de pontes rolantes, tá? Duas observações que eu quero fazer aqui com vocês é o seguinte: as ações variáveis que reduzam o efeito procurado devem ser excluídas da combinação de serviço. Então, imaginem que eu estou verificando a flecha nessa viga aqui, ó, nessa viga. Eu quero saber qual é a flecha máxima que ela vai sofrer em função da atuação dessas três ações aqui. A sobrecarga de uso e ocupação está no sentido gravitacional. A minha carga permanente também está no sentido gravitacional, só que o vento é de sucção. Então, se eu estou procurando uma combinação de ações de serviço, de maneira a obter a máxima flecha possível nessa nossa viga, eu teria duas combinações possíveis de ações, né? Duas combinações possíveis. Na combinação 1, eu teria a minha carga permanente mais a carga acidental como variável principal, certo? Como variável principal. E aí, nessa combinação, eu não colocaria o vento, porque ela está diminuindo o valor da flecha. Se eu estou procurando o máximo de flecha vertical descendente,
Então, não faz sentido eu colocar a ação do vento ascendente nessa combinação, né? Não faz sentido. Então, nessa combinação aqui, em que eu estou procurando a maior flecha possível no sentido gravitacional, eu não posso acrescentar o vento porque ele está reduzindo o efeito procurado, né? O vento aqui estaria reduzindo o valor da flecha no sentido gravitacional que eu estou procurando. Obviamente que eu poderia ter uma combinação 2, né? Eventualmente eu teria aqui uma combinação 2, em que eu teria a minha carga permanente mais o vento. Só que aí nesse caso eu estaria procurando agora uma flecha com seu valor máximo ascendente, né? Ascendente. Ou seja, a situação em que a minha viga teria flechas no sentido ascendente. Nessa situação aqui, o meu vento seria desfavorável e aí ele entraria na combinação e aí a minha sobrecarga de uso e ocupação não entraria na combinação, tá? Então, nessa primeira combinação, eu procuraria a máxima flecha descendente e na segunda combinação eu procuraria a máxima flecha ascendente, né? Ascendente. Outra observação que eu tenho que trazer aqui com vocês é que devem ser feitas tantas combinações de serviço, né, possíveis, quantas forem as ações variáveis. Então, uma combinação para cada ação variável considerada como principal. Isso quando eu estou tratando aqui das combinações frequentes e raras, tá? Por que somente para as frequentes e raras? Vamos retornar aqui, ó. Nas combinações de serviço quase permanentes, eu só tenho as ações variáveis todas agrupadas nesse mesmo vagão aqui, ó. Eu não tenho aqui o conceito de ação variável principal e ação variável secundária para as combinações quase permanentes. Já para as frequentes e para as raras, eu tenho aqui uma ação variável principal e uma secundária, né? Ó, uma variável principal e uma secundária. Então, quando eu vou fazer verificações de ações que remetam às combinações frequentes, aliás, quando eu vou fazer verificações de serviço que remetam às combinações frequentes e raras, eu tenho que fazer uma combinação de ações para cada, né, uma combinação de ações para cada ação variável, em cada combinação dessas eu vou ter uma ação variável como principal. Que foi o que aconteceu aqui, ó. Nessa combinação 1, eu coloquei a sobrecarga como principal e na combinação 2 eu coloquei o vento como ação principal. Obviamente que elas não podem atuar simultaneamente, né? Elas não podem atuar simultaneamente porque elas possuem sentidos contrários, né? Elas possuem sentidos contrários, e aí, se eu colocar as duas ações na mesma combinação, uma vai desfavorecer a outra, né? Uma vai desfavorecer a outra. Ou seja, se eu colocar aqui o vento nessa combinação como variável secundária, ela estaria reduzindo o efeito provocado pela sobrecarga. Se eu colocar a sobrecarga nessa combinação como secundária, ela estaria reduzindo o efeito provocado pelo vento na combinação 2, tá bom? Então, a gente encerra aqui o nosso primeiro vídeo sobre as combinações de ações de serviço, né? E aí na próxima aula a gente vai tratar dos valores limites. Peço que vocês revisem esses conceitos, né? Deixem marcados, né, as principais tabelas que vocês vão utilizar, no caso aqui a tabela 2, lá na NBR 8800, para que vocês possam fazer posterior consulta. Abraço a todos e fiquem com Deus.